Houve inúmeras vezes ao longo da história em que alguém fez uma descoberta sem reconhecer a verdadeira natureza da mudança de paradigma do que havia encontrado. Em 1914, algo semelhante aconteceu na ilha de Java, na Indonésia. Naquela época, o país era uma colônia do Império Holandês, e os colonos se espalhavam pela ilha em fazendas cortadas na selva. No início do ano, um desses colonos decidiu deixar sua fazenda e partir a pé para a selva, depois de ouvir uma história dos habitantes locais sobre um palácio perdido construído por um rei mítico há muito tempo. Não demorou muito para o colono se deparar com algo incrível. Lá, no meio da selva, ele descobriu uma enorme colina com o que parecia ser uma série de degraus que conduziam ao seu cume. No topo desses degraus, ele encontrou uma enorme coleção de pesados blocos retangulares espalhados em todas as direções, cobertos de folhagem. Poderiam ser os restos do palácio mítico que ele procurava? Voltando à sua fazenda, o colono prontamente enviou uma carta ao governo da Holanda, descrevendo sua descoberta e solicitando uma expedição profissional para explorar mais o local. A descrição apareceu em uma edição de 1914 do relatório sobre o Departamento de Antiguidades holandês, causando grande rebuliço no país natal do colono. O que era esse local? Muitas pessoas se perguntavam. E quem o construiu? Além disso, qual era o seu propósito e o que mais poderia estar escondido sob o solo? Apesar desse interesse, o governo holandês nunca chegou a enviar uma expedição para examinar melhor o local. Em 1949, a Indonésia havia conquistado totalmente sua independência da Holanda, e o local havia desaparecido da memória. E aí a história poderia ter terminado, se não fosse por 3 residentes locais de Java que redescobriram o local enquanto vagavam pela selva em 1979. Ao se depararem com o misterioso cemitério de blocos de pedra da colina, eles rapidamente relataram sua descoberta às autoridades locais, que identificaram o local como uma colina conhecida como Gunung Padang. Em semanas, o governo indonésio enviou equipes da Diretoria de Proteção e Gestão do Patrimônio e do Centro Nacional de Arqueologia para explorar mais o local. Em pouco tempo, os pesquisadores começaram a mapear o local e documentar suas características arqueológicas. Primeiro, havia os blocos de pedra que o colono holandês havia encontrado todos aqueles anos antes, um número quase infinito deles, a maioria com cerca de 1,5 metros de comprimento e pesando mais de 250 quilos. Alguns eram muito maiores, pesando mais de 580 quilos. Os pesquisadores rapidamente perceberam que esses blocos não foram feitos por humanos, mas sim naturalmente, formando uma rocha andesita forjada por um vulcão. Isso significava que alguém os havia transportado para o topo dessa colina, cerca de 300 pés acima do vale abaixo. Mas quem e por quê? À medida que continuaram sua investigação, os pesquisadores descobriram que os blocos não estavam espalhados aleatoriamente, mas, na verdade, organizados em recintos retangulares de pedra e montes de rocha. Quem os trouxe de lá usou os blocos para a construção. Na verdade, parecia que 5 terraços separados cobriam uma colina em uma área de 280 metros quadrados, todos ligados por uma escada ascendente de 370 degraus. Em vez de usar a datação por radiocarbono para determinar a idade do local, os pesquisadores usaram suposições simples, estimando que esse foi construído em algum lugar entre 2500 e 1500 a.C., medindo os chips nos blocos. Consequentemente, eles concluíram que, embora o local fosse certamente interessante, não era nada impressionante, apenas os restos de um antigo assentamento não muito diferente de tantos outros encontrados em todo o mundo. E foi assim que Gunung Padang foi lembrado, até 2011, quando tudo mudou. Em seu trabalho como geólogo sênior no Instituto de Ciências da Indonésia, Danny Hilman Natawijaya se deparou com muitas coisas interessantes, mas nada despertou tanto seu interesse quanto a colina conhecida como Gunung Padang. Foi a forma peculiar da colina que o impressionou, a maneira como se destacava da paisagem adjacente. Não é como a topografia circundante, que está muito erodida, explicou. Isso parece muito jovem, parecia artificial. Em 2011, Natawijaya teria a chance de seguir sua curiosidade quando foi escolhido para liderar uma equipe de geólogos do Instituto de Ciências, além de arqueólogos da Universidade da Indonésia, em um projeto patrocinado pelo governo que examinava o local. A princípio, suas descobertas não eram dignas de nota. A datação inicial por radiocarbono, feita em solo sob os blocos de pedra na superfície, produziu datas de 1500 a 500 a.C., semelhantes à estimativa original feita em 1979. Mas quando a equipe começou a cavar mais fundo, o que eles encontraram os chocou. Usando brocas tubulares que trouxeram núcleos de pedra e terra, eles rapidamente obtiveram evidências de numerosas estruturas feitas pelo homem enterradas sob a superfície. O mais surpreendente é que, quanto mais fundo eles iam, mais antigo se tornava o material que trouxeram.
Abaixo da superfície, os pesquisadores encontraram 3 câmaras distintas. Enquanto a primeira tinha apenas 2.500 a 3.500 anos, como haviam determinado inicialmente, a segunda camada, cerca de 3 metros abaixo da superfície, foi datada de cerca de 7.500 a 8.300 anos, e a terceira, quase 15 metros abaixo, tinha algo como 28.000 anos de idade. Como isso pode ser possível? Mesmo em 7.500 anos, isso dataria o local em 3.000 anos antes dos antigos sumérios e 4.500 anos antes dos antigos egípcios. E aos 28.000 anos de idade, bem, isso foi algo completamente diferente, algo antes da última era do gelo, muitos milhares de anos antes da existência da civilização humana. Rapidamente, a equipe expandiu sua pesquisa, utilizando radar de penetração no solo e tomografia sísmica para mapear mais extensivamente o que estava enterrado sob seus pés. Ao fazer isso, eles descobriram que a segunda camada continha outro arranjo de blocos retangulares, organizados em uma estrutura matricial, enquanto a terceira camada continha estruturas rochosas adicionais, incluindo o que pareciam ser grandes cavidades e câmaras subterrâneas. Parecia que os blocos na superfície eram apenas o começo da construção de Gunung Padang. Como disse um geólogo da equipe, o que antes era visto apenas como uma construção de superfície está caindo, e é uma estrutura enorme. Nata Wijaya e sua equipe reiteraram isso em um relatório que divulgaram sobre suas descobertas, declarando: "Nossos estudos provam que a estrutura não cobre apenas o topo, mas também envolve as encostas cobrindo cerca de 15 hectares de área, pelo menos. As estruturas não são apenas superficiais, mas enraizadas em maior profundidade. Na verdade, sua exposição mostra claramente que a construção mais jovem é construída sobre uma camada de rocha cultural, mais antiga e sofisticada." Em outras palavras, Gunung Padang não era uma colina, mas sim uma espécie de pirâmide com terraços, uma série de camadas construídas ao longo da história, um assentamento em cima do outro, milhares ou dezenas de milhares de anos no passado. Isso era possível? E se sim, quem estava construindo esse tipo de construção tão longe no passado, antes que a ciência moderna nos diga que a civilização humana começou oficialmente? Poderia Gunung Padang realmente conter um registro da civilização mais antiga já encontrada? Uma descoberta que reescreveria totalmente os livros de história? Nata Wijaya acreditava ter uma resposta. A evidência geofísica é inequívoca. Gunung Padang não é uma colina natural, mas uma pirâmide feita pelo homem, e as origens da construção aqui remontam a muito antes do final da última era do gelo. Como o trabalho é maciço, mesmo nos níveis mais profundos, e testemunha os tipos de habilidades de construção sofisticadas que foram empregadas para construir as pirâmides do Egito ou os maiores sítios megalíticos da Europa, só posso concluir que estamos olhando para o trabalho de uma civilização perdida. É uma loucura, mas são dados. Com o potencial de uma descoberta que mudaria o mundo em seu solo, o governo indonésio imediatamente aderiu, despejando dinheiro no projeto e esbanjando pesquisadores com equipamentos de última geração, enquanto convocava membros do exército indonésio para ajudar com a escavação. O presidente do país, Susilo Bambang Yudhoyono, chamou o trabalho de Gunung Padang de importante valor para a humanidade e até mandou construir um heliporto no topo da colina para que ele pudesse visitar e ver o progresso por si mesmo. No entanto, nem tudo foi positivo para Nata Wijaya e sua equipe de pesquisa. Como sua descoberta foi tão inovadora, ela rapidamente se tornou objeto de muita controvérsia. O fato de a história estar sendo reescrita não era, como Nata Wijaya descreveu, nada do que meus colegas no mundo da arqueologia esperavam ou queriam ouvir. Quase instantaneamente, o estabelecimento arqueológico da Indonésia se posicionou em oposição. Eles pressionaram as autoridades políticas e agitaram localmente, exigindo que o projeto fosse interrompido. Superficialmente, suas críticas foram aos métodos e descobertas da equipe, alegações de que os procedimentos de escavação adequados não estavam sendo seguidos e os resultados estavam sendo construídos com base em interpretações tendenciosas. Eles também reclamaram do grande orçamento que havia sido dedicado ao projeto, alegando que precisavam do dinheiro para seu próprio trabalho mais importante. Mas, com o passar do tempo, a verdadeira natureza de sua oposição tornou-se clara. Apesar de não ter conduzido nenhuma pesquisa própria, o estabelecimento arqueológico afirmou que eles sabiam que os restos de Gunung Padang não poderiam ter mais de 5.000 anos, simplesmente porque era ilógico sugerir que uma civilização existiu tão longe no passado. Não poderia ser possível, porque se fosse, desafiaria os registros da civilização humana contidos nos livros de história. Em outras palavras, seu verdadeiro problema era que eles não estavam dispostos a ajustar seu pensamento, incapazes de considerar que o que sabiam sobre a história humana poderia estar errado. Nata Wijaya não tinha ilusões sobre as forças que enfrentava. Já me meti em muita água quente com isso. Meu caso é sólido, baseado em boas evidências científicas, mas não é fácil. Enfrento crenças profundamente arraigadas. Para seus críticos, ele proclamou:
Não nego que os megalitos na superfície tenham menos de 5.000 anos, mas sugiro que foram colocados aqui porque Gunung Padang é reconhecido como um lugar sagrado desde tempos imemoriais. Camadas de estrutura de 12.000 e mais de 20.000 anos são as mais importantes. Elas têm implicações potencialmente revolucionárias para a nossa compreensão da história, e acho vital que possamos investigá-las adequadamente. O governo da Indonésia concordou. Apesar da vigorosa oposição, a pesquisa em Gunung Padang continuou com o apoio do governo e, ao fazê-lo, as descobertas ficaram ainda mais surpreendentes. À medida que a selva foi limpa para facilitar a escavação, os pesquisadores descobriram inúmeras relíquias por toda a área, joias e cerâmicas, ferramentas e utensílios domésticos e armas. Eles até descobriram moedas nunca vistas antes, que dataram de 5.200 anos antes de Cristo, uma data surpreendente desde que a ciência moderna insistiu que as primeiras moedas do mundo apareceram por volta de 600 a.C. Além disso, eles descobriram que a mistura de cimento usada para manter os blocos gigantes de Gunung Padang juntos eram compostas de uma combinação de argila, sílica e ferro. Isso sugeria que a tecnologia de fusão de ferro era conhecida há milhares de anos, o que é impossível de acordo com a ciência dominante, já que a Idade do Ferro não começou até 1201 a.C. Havia mais do que isso. Enquanto Nata Wijaya e sua equipe continuavam trabalhando, outro grupo de cientistas chegou, determinado a examinar outra coisa de que ouviram falar. De acordo com a lenda local, os blocos de Gunung Padang emitem uma espécie de energia misteriosa, tornando um lugar onde, desde que alguém consegue se lembrar, as pessoas viajam para meditar. Na verdade, Gunung Padang, na antiga língua local, significa Montanha da Iluminação. Havia alguma verdade nessa lenda? Estudando a ideia com equipamentos modernos, os pesquisadores descobriram que, de fato, os blocos emitiam uma frequência relativamente alta, em níveis que, curiosamente, têm correspondência com a escala musical ocidental padrão. Exploramos os segredos da frequência e da vibração em detalhes neste canal, desde o filósofo grego Pitágoras e sua medicina vibracional até a levitação acústica dos monges budistas, até Nikola Tesla e suas famosas palavras. Se você quer conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. As frequências incomuns produzidas pelos blocos em Gunung Padang pareciam sugerir que os seus construtores sabiam sobre esses segredos há milhares de anos, segredos que ainda hoje nos escapam. Moedas antes das moedas, ferro antes da Idade do Ferro, segredos de frequência e vibração que ainda não entendemos. Parecia que Gunung Padang não era apenas a prova de uma civilização extremamente antiga, mas, como disse Nata Wijaya, prova de uma civilização inteligente e extremamente avançada. Será que, como afirmou Nata Wijaya, tudo o que nos foi ensinado sobre as origens da civilização pode estar errado? A resposta a essa pergunta nunca veio. No clímax de uma descoberta que mudaria nossa compreensão da história humana, um desastre atingiu Nata Wijaya e sua equipe. Em 2014, o segundo mandato de Susilo Bambang Yudhoyono como presidente da Indonésia, o máximo permitido pela Constituição do país, chegou ao fim, e Joko Widodo foi eleito como seu substituto. Ao contrário de seu antecessor, Widodo ficou contra a arqueologia na questão de Gunung Padang. Em 1º de outubro de 2014, a pesquisa no local foi interrompida. Nata Wijaya e sua equipe disseram para fazer as malas e ir para casa, para esquecer seu trabalho que parecia tão crucial, tão inovador. Até hoje, o Widodo permanece presidente e a pesquisa em Gunung Padang permanece encerrada, o mistério não resolvido e a história incompleta. Poderia uma civilização antiga avançada realmente ter existido milhares de anos antes dos antigos egípcios ou sumérios, antes mesmo da última era do gelo? E se sim, quem eram eles e o que aconteceu com eles? Alguns têm uma resposta. Em meados do século XIX, um britânico-americano chamado Augustus Le Plongeon explodiu na consciência pública quando apresentou uma afirmação inacreditável. Le Plongeon passou sua vida pesquisando e documentando a antiga cultura maia na península de Yucatán. Durante esse tempo, ele alegou, teve acesso ao antigo livro sagrado mais conhecido como Popol Vuh. Após a tradução, declarou Le Plongeon, o livro revelou que o povo de Yucatán era de fato descendente de uma civilização mais antiga de um continente perdido, que prosperou muitos milhares de anos no passado, antes de afundar dramaticamente no Oceano Atlântico e se perder para todo o sempre. Segundo Le Plongeon, o continente se chamava Mu. A ideia desse continente perdido de Mu foi adotada por um homem chamado James Churchward, que escreveu uma série de livros nas décadas de 20 e 30 contando uma história tão incrível quanto a de Le Plongeon. De acordo com Churchward, durante seu tempo como soldado britânico na Índia colonial no final de 1800, ele fez amizade com um padre local de alto escalão, que lhe mostrou um conjunto de tábuas antigas escritas em uma língua perdida, que apenas o padre e 2 outras pessoas na Terra podiam entender.
Depois de alguma persuasão, Churchward convenceu o padre a ensiná-lo a língua para que ele pudesse ler as tabuinhas por si mesmo. Quando o fez, descobriu a história de um continente perdido, referido simplesmente como o lugar onde o homem apareceu pela primeira vez, Mu. Segundo Churchward, esse continente abrigou uma civilização avançada de cerca de 64 milhões de habitantes, que prosperou entre 50 mil e 12 mil anos atrás, antes de ser atingida por um cataclisma e completamente obliterada em quase uma única noite, coberta por 50 milhões de quilômetros quadrados de água. Ao contrário de Le Plongeon, Churchward colocou Mu no Oceano Pacífico e até descreveu suas dimensões como 5.000 milhas de leste a oeste e 3.000 milhas de norte a sul, maior que o continente da América do Sul. Mais incrivelmente, Churchward professou que os sobreviventes do fim cataclísmico de Mu fugiram pelo mundo e fundaram as antigas civilizações do Egito, Grécia, América Central, Índia, Ilha de Páscoa e outros lugares, que ele acreditava explicar as histórias, símbolos e casos semelhantes e recorrentes, e a arquitetura que nunca se encontraram em outras culturas. Até que, nos últimos tempos, novas evidências forçaram as opiniões, que começaram a mudar. Muito parecido com as histórias do continente perdido de Atlântida, tanto as histórias de Mu quanto Le Plongeon, quanto as histórias de Churchward, receberam o escárnio da ciência dominante, que retratou o continente como um mito ridículo, falso e indigno de discussão por muitos anos. Então, nos últimos tempos, novas evidências forçaram as opiniões e começaram novamente a mudar. Em 1986, um mergulhador chamado Kihachiro Arataki procurava um bom local para observar tubarões-martelo na costa de Yonaguni-jima, uma ilha no canto sudoeste do Japão, cerca de 70 milhas de Taiwan, quando de repente ele notou algo impressionante no fundo do oceano abaixo dele. Lá, a uma profundidade de mais de 30 metros, estava o que parecia ser uma enorme pirâmide de pedra, com mais de 30 metros de comprimento e quase a mesma largura. O que era este monumento? Arataki se perguntou. Imediatamente, uma equipe liderada por Masaaki Kimura, geólogo marinho da Universidade de Ryukyus, dirigindo-se ao local para examinar o suposto monumento. Ao iniciarem a pesquisa, Kimura e sua equipe notaram rapidamente que o que acreditavam ser inúmeras estruturas no local, não apenas uma pirâmide, mas um muro de contenção, uma estrada, portões, escadas e canais de drenagem, todos dispostos em ângulos retos perfeitos e marcados por ferramentas e furos estrategicamente colocados. Ficou claro para a equipe que o local deve ter sido feito por humanos. Muitos no meio científico discordaram dessa avaliação, afirmando que tudo o que foi encontrado ocorreu naturalmente, formado coincidentemente pelas marés oceânicas. Mas então, Kimura e sua equipe começaram a descobrir esculturas na rocha, de uma tartaruga gigante e outros animais, pessoas, até mesmo um rosto que parecia as cabeças da Ilha de Páscoa. Certamente isso também não poderia ser coincidência. Da sua parte, Kimura acreditava que o local, que passou a ser conhecido como Monumento Yonaguni, tinha milhares de anos, desde uma época em que o terreno em que foi construído estava acima da água, antes de ser submerso e perdido. Imediatamente, muitos fizeram a conexão. O Monumento Yonaguni parecia os restos de uma civilização perdida. Se o lendário continente perdido de Mu realmente afundou no Oceano Pacífico, como sugeriu James Churchward, o monumento Yonaguni poderia ser a periferia desse continente perdido? Claro, a ciência convencional disse que não. O monumento Yonaguni não fazia parte do continente perdido de Mu, e, de fato, o continente perdido de Mu não poderia ter existido porque a civilização humana não existia tão longe no passado. E, no entanto, algo mais surgiu nos anos após a descoberta do monumento Yonaguni, que mais uma vez provou que a ciência dominante estava errada. Em 1963, uma pesquisa abrangente foi realizada na região sudeste da Turquia, que incluía um local conhecido como Göbekli Tepe, ou Colina da Barriga. Lá, os agrimensores encontraram lajes quebradas de calcário no topo da colina, mas presumiram que fossem de um cemitério medieval abandonado. Então fizeram uma anotação e seguiram em frente, como os pesquisadores de Gunung Padang em 79, sem perceberem a verdadeira importância do que eles tinham encontrado. O local seria esquecido até 94, quando um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt encontrou um relatório de 63 sobre Göbekli Tepe, enquanto trabalhava em seu próprio levantamento de lugares pré-históricos na região, e decidiu ir ver a colina por si mesmo. Desde o primeiro momento em que viu o topo arredondado da Colina da Barriga, subindo 15 metros acima da paisagem circundante, ele soube. Somente o homem poderia ter criado algo assim, proclamou. Ficou claro imediatamente que este era um lugar gigantesco da Idade da Pedra. Em 1995, Schmidt começou a pesquisar no Göbekli Tepe com uma equipe de arqueólogos e, quase imediatamente, o que eles descobriram abalou os alicerces do mundo científico.
Enterrados logo abaixo da superfície, havia uma série de megalitos de até 5,5 metros de altura e pesando até 50 toneladas, dispostos em círculos e cobertos por esculturas de símbolos e animais abstratos: raposas, leões, touros, cobras e insetos. Mais inacreditavelmente, a datação por carbono colocou o local entre 9.600 e 8.200 anos antes de Cristo, antecedendo Stonehenge em pelo menos 5.000 anos, e significando que Göbekli Tepe continha os megalitos conhecidos mais antigos do mundo. À medida que a pesquisa continuou nos anos 90 e 2000, mais descobertas ainda mais incríveis aconteceram. Usando o radar de penetração no solo, pelo menos 20 círculos de pedra menores foram identificados nas profundezas da Terra, que Schmidt acreditava que seriam muito mais antigos do que os já escavados. Se for verdade, isso levaria a criação do local para antes da última era do gelo. Embora Schmidt tenha morrido em 2014, a pesquisa continuou em Göbekli Tepe, e as revelações não pararam. À medida que os pesquisadores cavaram mais fundo, descobriram evidências de assentamentos o ano todo nas profundezas do solo: casas, ferramentas de moagem para grãos, cisternas e canais para coletar água da chuva. Isso significava que Göbekli Tepe não era apenas um monumento, mas um antigo assentamento humano, uma civilização mais antiga do que qualquer outra registrada. Até hoje a pesquisa está em andamento e muitos se perguntam o que ainda pode ser encontrado no local. Em 2021, apenas 5% do local havia sido escavado. Além disso, muitos estão se perguntando o que mais pode ser encontrado em toda a região. Os arqueólogos já encontraram pelo menos uma dúzia de locais semelhantes perto de Göbekli Tepe, parecendo sugerir que quem quer que fosse essa antiga civilização, eles estavam espalhados por toda a área. Mas não importa o que eles encontrem no fundo, o que já foi dito é claro. Simplesmente a civilização humana remonta à data muito proclamada como ponto de partida pela ciência dominante. Quando eles dizem que o monumento Yonaguni ou Gunung Padang não podem ser evidências de uma civilização perdida, simplesmente porque eles sabem que a civilização humana não existia tanto tempo atrás, Göbekli Tepe mostra que eles realmente não têm ideia de quão longe a civilização humana vai. Reconhecendo isso, a questão não é tanto se uma civilização poderia ter existido no passado e construído algo como Gunung Padang, mas sim, se eles existiram, quem eram eles e para onde foram? Eles poderiam realmente ter sido os habitantes de um continente perdido chamado Mu? Um fato geológico incontroverso é que a Indonésia nem sempre foi um conjunto de ilhas que é hoje. Há cerca de 10.000 anos, quando o nível do mar da Terra estava 120 metros mais baixo, a Indonésia era uma massa de terra conectada ao subcontinente asiático, conhecido como Sundaland. A lenda local diz que Gunung Padang foi construído pelo rei do Império Sundaland, antes que esse império afundasse no oceano. Alguns, nos tempos modernos, sugerem que, devido à sua elevação, Gunung Padang poderia ter sido o ponto alto desse antigo império, até que as calotas polares da Terra derreteram no final da última era do gelo e inundaram a Terra, transformando a Indonésia em ilhas. Há outra história contada por alguns povos indígenas da Indonésia, assim como das Filipinas. Ele fala de uma grande inundação que surgiu em algum momento no passado distante e consumiu a Terra, deixando apenas um casal humano vivo. Esse casal escalou uma montanha para sobreviver, antes que os deuses finalmente enviassem um grande fogo que queimou com tanta intensidade que evaporou a água da inundação da terra, deixando o casal para repovoar a terra. Se a história parece familiar é porque, da Indonésia à história bíblica, da Arca de Noé e além, quase todas as culturas ao redor do mundo têm uma história sobre um grande dilúvio. Talvez essa história recorrente do dilúvio seja, na verdade, a história da destruição do continente de Mu. Hoje, os historiadores afirmam que toda a civilização humana começou após o fim da última era do gelo. Mas talvez essa era do gelo não seja o ponto de partida, mas a linha divisória, o ponto em que a civilização humana avançada anterior foi destruída pelo derretimento das calotas polares e perdida sob as ondas do oceano. Talvez evidências dessas civilizações permaneçam escondidas em algum lugar do oceano até hoje, esperando para serem encontradas. O que está claro neste ponto é que a civilização humana é mais antiga do que admitia anteriormente pela ciência dominante. Quer você o chame de Mu, ou Atlântida, ou algo completamente diferente, a única coisa que resta fazer é descobrir mais. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir. E se você é novo aqui, clique em inscrever-se e no sininho ao lado para futuras notificações.